Olá, bom dia meninos, tão bons? Na segunda-feira nós comemorou-se o Dia Mundial das Crianças. Para Deus, será que as crianças são importantes? O que é que vocês acham? Antes de mais, vocês devem se lembrar que as crianças foram projetadas por Deus. Elas podem fazer muitas coisas. A palavra de Deus diz que um dia Jesus estava ao pé de alguns homens e também estavam lá algumas crianças. E Jesus percebeu que as crianças eram muito importantes. Então vamos ler em Mateus, no capítulo 21 e versículo 16, e diz: E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Quando Jesus estava a curar, ele estava no templo, podemos ler um bocadinho antes e diz: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. E depois diz, no versículo 15, diz: Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos, clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Esta história tem a ver com quando Jesus estava no templo e ele expulsou todas aquelas pessoas que estavam a fazer da casa de Deus, da igreja, um lugar de venda. E quando souberam que Jesus estava lá na igreja, os cegos e os coxos, Deus naquela hora os curou. E até as crianças estavam admiradas com o poder de Jesus, como ele curava cegos e coxos. E então as crianças também louvaram a Deus e ficaram maravilhadas. E alguns se indignaram, os sacerdotes, mas Jesus lhes disse que também da boca das crianças, tudo aquilo que as crianças estavam a dizer era de forma humilde, elas estavam de coração. Então as crianças também são usadas por Deus para louvarem a Deus. E na lição de hoje, a Sara vai-vos contar uma história que fala acerca de uma criança. E vocês sabem, Deus pode usar qualquer criança, mas esta criança teve uma missão muito importante. Vamos conhecer. Antes de mais, eu vou-vos contar um dos mandamentos da Bíblia mais importantes. Já falámos acerca dos 10 mandamentos, mas Deus, Jesus, ele fala que há um deles que é mais importante do que todos. E se nós tivermos este, vamos obedecer a Deus. E esse versículo está em Mateus 22, 27 a 39. E vamos ver o que é que fala este versículo, que diz assim. Vamos tentar encontrar Mateus 22, que é o primeiro livro da Bíblia, 37 a 39. E diz assim: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, se nós amarmos a Deus em primeiro lugar e depois amarmos o nosso próximo, nós estamos a obedecer a Deus, estamos a obedecer ao maior mandamento. E com isso Deus vai ficar muito, muito, muito feliz.
E nesta lição que eu hoje vou contar, ela fala acerca de um menino que colocou Deus em primeiro lugar. A sua família, o seu avô e o seu pai, eles não conheciam este Deus verdadeiro. Tinham ouvido falar dele, mas não cumpriam. Eles adoravam outros deuses, mas este menino Deus escolheu para ele fazer a diferença. E é isso que nós também devemos fazer. Vocês, como crianças, também devem fazer a diferença no meio onde vocês vivem, na escola, no meio dos amigos, dos colegas. Então, em primeiro lugar, eu trouxe este desafio para vocês pensarem um pouco. O que é que nós devemos pôr em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração? Será os nossos divertimentos, os jogos? Será as brincadeiras? Elas também são importantes, mas o que é que nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida? Vocês podem colocar numa folha, em primeiro lugar, o que é que devemos colocar em primeiro lugar. Vão pensando durante a lição. Em segundo lugar, o que é que devemos colocar? Serão os jogos de computador, da PlayStation. E em terceiro lugar, ver televisão. Será? Vamos pensar nesta história. Olha, esta lição fala acerca de uma grande descoberta. Vocês gostam de descobrir coisas? Eu gosto. E as crianças normalmente têm muita curiosidade. Eu creio que vocês também estão muito curiosos para tentar descobrir o que é que a Sara vos vai contar. É porque nesta história houve uma grande descoberta que eles fizeram. Vamos ver o que é que foi? Será que foi ouro? Será que foi prata que eles encontraram assim num baú? Eles encontraram assim uma caixa cheia de ouro, cheia de pedras preciosas e venderam e ganharam muito dinheiro? Será que foi isso? Será que foi isso que eles encontraram? Não sei, vamos entender nesta história. Pois é, tal como eu disse, esta lição fala acerca de um menino. O rei Josias, ele chamava-se Josias. Esta história está escrita em 2 de Crônicas, no capítulo 34, e é muito interessante. E vocês sabem, Josias era filho de Amon, o pai dele era Amon, e o seu avô Manassés. E já o seu avô, ele adorava a outros deuses, não adorava o Deus verdadeiro. E Amon filho de Manassés, acabou por ir pelo mesmo caminho. Também adorava outros deuses. Eles não adoravam o Deus verdadeiro, então eles estavam a desobedecer a Deus consequentemente. E então Deus colocou este menino Josias nesta família para ele salvar uma cidade. Imaginem a importância desta criança. E Josias fez a diferença no meio desta família. Ele cresceu, ele tinha 8 anos de idade. Quando se tornou rei, aos 8 anos, Josias já era rei. Ele devia ser um menino muito sábio, muito esperto, muito inteligente, para já colocar leis no meio do povo, porque é isso que os reis fazem, mandam. Ele devia ter mesmo uma capacidade muito boa. E vamos ver então o que é que o rei Josias, lá sentado na sua poltrona como rei, estão a ver, tinha uma coroa, estava vestido com umas vestimentas especiais, não é, de rei. E vamos ver como é que foi a vida do rei Josias. O rei Josias, ele tinha 8 anos quando começou a governar. E reinou, diz a palavra de Deus, que ele reinou durante 31 anos. Durante 31 anos reinou em Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. E uma das primeiras coisas que o rei Josias mandou fazer foi purificar Judá e Jerusalém. Então ele mandou derrubar, a primeira ordem que ele deu foi mandar derrubar todos os altares que o seu pai e o seu avô tinham construído.
Eles adoravam outros deuses e construíam altares e bosques. Então essa foi uma das primeiras coisas que ele mandou fazer, derrubar todos os altares, purificar aquela terra, para depois ele poder falar ao coração daquelas pessoas. E sabem, as pessoas já não adoravam o Deus verdadeiro, já não iam à igreja para louvar a Deus. As pessoas estavam tristes. E então, Josias mandou restaurar o templo, a casa de oração. Vamos ver. Ele enviou várias pessoas para que umas pudessem, olha, estão a ver, umas estão ali a construir, outras estão a derrubar os altares e o templo estava a ser construído para que lá naquele lugar pudessem adorar o Deus vivo e verdadeiro. Mas sabem, diz que durante eles começaram a arrumar, as pessoas tinham trabalhos próprios, não é? Umas estavam a construir, outras estavam a tirar a madeira, outras estavam a colocar os pregos, outros estavam a parafusar. Cada um tinha uma função que Jesus tinha dado a cada um. Mas sabem, um dia houve um homem que estava a ajudar Josias lá na igreja e fez uma descoberta e descobriu algo muito importante e que nós hoje também usamos. Ele descobriu o livro da lei. Antigamente, a Bíblia, não era a Bíblia como nós hoje temos. Eles tinham o pergaminho, onde estavam escritas todas as leis de Deus, as leis que Deus tinha dado a Moisés. Então, estão a ver, aqui estavam as leis. E diz que este homem descobriu este livro e foi entregar a Josias para que ele pudesse ler ao povo. A terra estava limpa. Deus já tinha mandado Josias limpar a terra, limpar a cidade, porque a cidade estava cheia de pecado. E então Josias teve que mandar destruir aqueles altares todos. Eles adoravam outros deuses. Eram, por exemplo, como nós hoje vemos os santos, eles adoravam imagens de escultura. E Deus não queria isso. Deus queria que eles adorassem o Deus verdadeiro. Então, quando Josias teve o livro da lei na sua mão, a primeira coisa que ele fez foi reunir todo o povo, para que o povo agora se pudesse arrepender de todo o seu pecado. Ele começou a ler. O desejo de Josias era que todas aquelas pessoas da cidade de Judá e de Jerusalém se pudessem converter com um coração sincero. E vocês veem, estavam famílias, crianças a ouvir a palavra de Deus, que Josias estava a ministrar aos corações. Os versículos que eu quero vos deixar nesta lição falam acerca de a importância de ler a palavra de Deus. Não vamos deixar a Bíblia assim esquecida lá numa estante. Vamos usar a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia todos os dias, nem que seja um versículo. Eu escolhi 2 versículos que falam acerca da importância de ler a Bíblia. Então diz que em Salmos 119, 97 diz: Oh, quanto amo a tua lei, que é a palavra de Deus, é a minha meditação em todo o dia. Primeira coisa, crianças, vamos fazer da leitura da Bíblia uma prioridade. Vamos colocar lá, naquele desafio que eu coloquei anteriormente, a prioridade número 1. Ler a Bíblia. Depois, Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vocês viram, no início nós cantámos, havia um homenzinho torto. O homem era mesmo torto. Vivia numa casa torta e a sua vida era torta, tal como este povo. Eles tinham a vida deles completamente torta. Mas quando ouviram falar de Deus novamente, Deus começou a mudar os seus corações e eles reconheceram o seu pecado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A lâmpada ilumina. A lâmpada ilumina. Portanto, a palavra pode nos iluminar. E é luz para o meu caminho, por onde quer que eu vá. Se a palavra de Deus estiver no meu coração, eu vou conseguir tomar as melhores decisões, tal como Josias. Ele distinguiu-se de todas as crianças daquele tempo. Então vocês veem,
Se nós cumprirmos os mandamentos de Deus, nós também podemos fazer a diferença, como Josias fez, não só na sua família, mas de todas as outras crianças que havia. Vamos ser crianças diferentes? Sim? E agora, vamos compreender mais um bocadinho desta história. Eu vou dar aqui alguns pontos que eu anotei, que eu acho que são importantes para vocês perceberem. Vamos voltar aqui. Josias era um líder. Apesar de pequenino, ter 8 anos, Deus o tinha consagrado como líder. E ele era firme. Ele confiava em Deus. Ele fazia a diferença sobre todos aqueles que estavam à sua volta. Josias deu um bom exemplo ao seu povo, adorando a Deus em vez dos ídolos. Josias queria que o seu povo voltasse para Deus, a fim de serem livres do castigo pelo seu pecado. Ao ver Josias ficar firme ao lado de Deus, o povo o acompanhou, seguindo ao Senhor enquanto ele viveu. Josias levou o povo a honrar ao Senhor. Isto é muito importante. Eu penso que é no versículo 33, 2 de Crônicas 34, 33, diz assim: E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram após o Senhor, Deus de seus pais. Então, Josias obrigou a que o povo seguisse a Deus, o Deus verdadeiro, que eles não se desviassem. É importante, então, crianças, se Josias conseguiu fazer isto pelo seu povo, o que é que vocês também, como crianças, podem fazer pelo vosso povo, pela vossa família? Vamos orar para que nenhum colega vosso, nenhum familiar vosso deixe de conhecer este Deus verdadeiro. Isso vai fazer a diferença na vossa vida. As crianças são especiais para Jesus. Tu és especial. Um beijinho e uma boa semana.